A jurisprudência vem cada vez mais ganhando força no direito brasileiro, o que torna todas essas iniciativas dos tribunais superiores extremamente importantes para a advocacia. Então, agradeço os esclarecimentos e tenho certeza que foi do interesse de todos. Eu passo a palavra, então, ao nosso outro palestrante, o Dr. Luiz Roberto Barroso, a quem certamente trará novas luzes aí sobre o tema. Meu caro amigo, Dr. Sérgio Marçal, meus caros amigos, eu prometo que serei muito breve, já são 13 horas e o estômago já avisa que é hora de uma pausa. Eu tenho muito prazer de estar aqui, agradeço o convite formulado pelo Instituto Vitor Nunes ao ministro Sepúlveda Pertence, Dr. Pedro Gordilho, doutora Lúcia Peluso, e tenho muita honra de compartilhar dessa mesa com o ministro Henrique Ricardo Lewandowski, que empresta já há alguns anos a sua personalidade, a sua seriedade, a sua fidalguia ao Supremo Tribunal Federal e a sua absoluta serenidade, o que tem sido extremamente valioso. Eu diria que o ministro Lewandowski é o juiz dos sonhos do advogado. O juiz dos sonhos do advogado não é o juiz que julga sempre a favor, porque o paraíso não é desse mundo, mas é o juiz dos sonhos, no sentido de que recebe com atenção, ouve com interesse, considera os argumentos e julga sempre com imensa honestidade intelectual, de modo que o elogio é de corpo presente, mas é muito sincero e muito verdadeiro. Eu sou professor de Direito Constitucional. Os professores de Direito Constitucional no Brasil vivem em sobressalto, porque a cada manhã é preciso consultar o diário para saber se não há uma nova emenda constitucional. Pois agora os sobressaltos aumentaram, porque é preciso também consultar se não há uma nova súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Eu me organizei para estar aqui no começo da semana e ontem, quando já tarde da noite acessei a internet, fiquei sabendo que o Supremo, na calada da quarta-feira anterior, já havia aprovado mais 3 súmulas vinculantes, portanto, eram 21 e já agora são 24. Eu penso que o ministro Lewandowski tenha feito uma exposição exaustiva do tema, dos dois temas, tanto da repercussão geral como o da súmula vinculante, e o nosso querido Sérgio disse que eu lançaria algumas luzes. O tema já foi inteiramente iluminado, de modo que eu penso em compartilhar talvez algumas ideias e reflexões, não propriamente críticas, mas que procuram um pouco agregar valor a este importante debate que se vem fazendo no Brasil. A reforma do Poder Judiciário, a emenda constitucional número 45, ela tinha 2 grandes propósitos, a meu ver, como se pode extrair do seu texto. Em primeiro lugar, ela pretendia reduzir o volume de processos e de recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal, que já havia ultrapassado a centena de milhares de processos e, evidentemente, não há jurisdição possível nesse volume. E penso que, em segundo lugar, um dos propósitos da reforma do Judiciário, e aí se insere a súmula vinculante, foi procurar dar um pouco mais de estabilidade à jurisprudência, um pouco mais de capacidade de previsão aos advogados e às partes acerca de qual é o direito vigente. Eu gostaria de fazer a minha reflexão sobre o Poder Judiciário e sobre o Supremo hoje, tendo em linha de conta 2 premissas filosóficas que me parecem muito importantes. A primeira é a de que a Constituição assegura, e faz muito bem em fazê-lo, o direito ao acesso à justiça como um direito fundamental. Mas é preciso nós desenvolvermos no Brasil uma premissa relevante de que, em toda parte do mundo, o acesso à justiça se realiza em 2 graus de jurisdição. E, portanto, vejo aqui na plateia meu querido amigo Hélio Saboia, em 2 graus de jurisdição. E, consequentemente, o direito de acesso à justiça se esgota nas instâncias ordinárias.
Não há, portanto, direito subjetivo de acesso à jurisdição extraordinária, seja pela via do recurso extraordinário, seja pela via do recurso especial. De modo que é imperativo, e todos os países do mundo fazem isso, o estabelecimento de alguns critérios discricionários, ainda que critérios haja, para que as cortes superiores possam traçar a sua própria agenda e limitar o acesso por meio de recurso, porque acima de uma determinada quantidade não há jurisdição qualitativa possível. De modo que esta é a primeira premissa. O acesso à justiça assegurado constitucionalmente, ele se esgota nas instâncias ordinárias. A segunda premissa do meu raciocínio e das ideias que brevemente pretendo compartilhar é acerca do papel dos precedentes no mundo contemporâneo. Os precedentes no Brasil, a jurisprudência no Brasil e no mundo romano-germânico em geral, vive um momento de vertiginosa ascensão. Mudou o papel da jurisprudência nos países de direito romano-germânico. Se nós olharmos para a evolução dessa matéria, no caso particular do Brasil, nós vamos verificar esta tendência pela atribuição de efeitos vinculantes a todas as decisões tomadas em processos objetivos, e assim começou essa trajetória. Depois vieram as reformas do Código de Processos, que deram poder ao relator para prover ou improver recursos monocraticamente, se eles estivessem ou não alinhados com a jurisprudência dominante. Em seguida, veio a modificação que permite que as decisões contra a Fazenda Pública sejam prontamente executadas se estiverem em consonância com a jurisprudência dominante, e agora vem a súmula vinculante. Portanto, há uma tendência no Brasil contemporâneo de se prestigiar e de se valorizar a jurisprudência, e me parece muito bom que seja assim. Eu, pessoalmente, e acho que isso é uma questão de tempo, eu acho, ministro Lewandowski, que logo ali na esquina do tempo nós vamos atropelar as súmulas vinculantes, porque a ideia vai ser a de que os precedentes do Supremo Tribunal Federal produzem uma vinculação geral e ponto, independentemente de um procedimento específico para tanto. Eu sei que há, sobretudo por parte da magistratura e da advocacia, muita resistência a essa ideia dos precedentes vinculantes. Mas acho que isso é mais fruto de um preconceito ou de uma tradição arraigada do que alguma coisa que possa ser empiricamente confirmado. Eu penso que a vinculação geral aos precedentes contribui para, 1, segurança jurídica, 2, para a isonomia, 3, para a eficiência da prestação jurisdicional. Contribui para a segurança jurídica porque hoje em dia vem se tornando consenso de que a norma não é o enunciado normativo que está no livro. A norma é o enunciado normativo que está no livro, mais a sua interação com a realidade. Portanto, a norma não é o produto do relato abstrato. A norma é o produto de uma determinada interpretação. E, consequentemente, a norma interpretada é que é o direito e, portanto, o profissional só saberá e só terá segurança jurídica para aconselhar o seu cliente se aquela norma interpretada tiver estabilidade, porque se cada tribunal interpretar de uma forma, nós viveremos num mundo em que será lotérico o acerto ou não da orientação que o advogado quer dar a seu cliente. Em segundo lugar, a ideia de vinculação geral à jurisprudência, ela é boa porque, pelo princípio da isonomia, as pessoas que estão em igual situação devem receber o mesmo tratamento jurídico. Nada é pior para o direito que dois vizinhos que têm a mesma situação jurídica e que postularam um reajuste da sua pensão previdenciária, um consegue e o outro não consegue. Portanto, não há nenhuma razão para se supor que a liberdade judicial deve ir a ponto de se tratar desigualmente as pessoas que estão em situação igual. E, por fim, a celeridade. Esta jurisdição artesanal em que o juiz para e examina longa e exaustivamente cada caso concreto, depois produz uma decisão de 50 páginas, isso acabou.
E não acabou por uma opção ideológica ou filosófica,